Boa noite, seguidores. Eu sou Cíntia Domingos Nascimento e esse é o nosso canal de Baralho Cigano aqui no YouTube. Bom, hoje eu quero falar nesse vídeo sobre pessoas, né? As pessoas que têm todos os recursos, né? Tem vídeos, áudios de baralho cigano, vídeos de baralho cigano, módulos de estudos, livros, mas mesmo assim não conseguem abrir uma leitura e interpretar. Nem sequer cinco cartas, né? Nem três, nem cinco cartas. Nem três, quanto mais cinco, né? Então vamos conversar sobre isso. Qual o problema da pessoa? O que a pessoa, com o que o estudante está tendo dificuldade ali? Ele não está se situando com os significados, né? Porque quando ele pega a carta da criança, a única coisa que ele consegue ver é inocência, imaturidade, ingenuidade, inexperiência, só isso. Aquela leitura de amador, sabe? Aquela coisinha assim, meia leitura de rato. Então, desculpa, mas é uma leitura assim de amador, e o rato é amador, tá dentro do grupo de amadores. Então, a criança, ela realmente ela tem a ver com esses significados, mas você pegar o jogo e abrir leitura, uma leitura atrás da outra, e ficar só batendo martelo nisso aí, não dá, igual o chicote, né? O que é o chicote? O chicote as pessoas veem mais como brigas, desentendimentos, discussões, só que as pessoas não sabem a diferença, né? Porque existem aqui dentro da classificação de jogo, dentro da classificação das lâminas, existem outras cartas que têm a ver com briga. O urso tem a ver com briga, as nuvens têm a ver com briga, a serpente tem a ver com briga, porque nenhum desses leva desaforo para casa. O chicote também. Agora, qual a diferença entre a briga do chicote, a briga da serpente? Você sabe distinguir uma briga para outra? Qual é a pior das brigas? De que forma a serpente briga? De que forma o chicote briga? De que forma o urso briga? De que forma é a briga com as nuvens? Você tem que saber distinguir isso aí, né? Tem que ter uma distinção e isso está muito bem organizado, muito bem ordenado dentro da classificação das lâminas, né? Porque, por exemplo, a gente tem aqui criança com chicote. Criança com chicote e árvore, né? A criança com chicote está indo na direção da árvore. Bom, temos aqui, né, uma lâmina que pertence à classificação do grupo de cartas subalternas. E outra lâmina que pertence ao grupo de cartas que estão classificadas como as lâminas de poder, de autoridade. Mas o que essa carta está fazendo, né, sob o domínio dessa, que é uma lâmina subalterna? No que isso vai resultar, né? As pessoas não sabem interpretar, não sabem. E isso aí vai se definir na terceira carta, que no caso é a árvore, né? Criança, chicote, indo em direção à árvore. Bom, como é que isso daí vai terminar? Como é que essa história vai terminar? A definição tá aqui, tá? Agora eu também somo as três cartas, eu somo as três cartas. É um jogo bem peculiar, tá? Para abrir o jogo, porque três cartas às vezes não são suficientes. Então somo as três cartas e o resultado da carta da soma, eu vou pegar essa carta, vou somar com uma por uma aqui e vão gerar mais três cartas. Eu faço do meu jeito aí, tá? Para abrir a leitura, tá? De três cartas. E vamos voltar ao ponto aí, a temática do vídeo de hoje. Por que as pessoas que têm tanto material não sabem interpretar uma simples conjunção como essa? Um jogo de 3 ou 5 cartas? A pessoa, mesmo tendo ali os vídeos, mesmo tendo ali os módulos de estudos, mesmo lendo e conseguindo entender alguma coisa, não consegue trazer aquilo para o jogo, para a prática, porque ela não consegue se envolver, se situar com aquilo ali, se familiarizar com aquilo ali. É necessário que ela faça uma sequência de experiências de leitura,
Sendo que ela tem que dominar antes os significados, porque não adianta você abrir um jogo atrás do outro, tá? Se você não sabe o que você tá vendo, se você não sabe o que você tá interpretando ali. Muito menos ainda se você vai abrir esse jogo cobrando para alguma pessoa. Muito menos. Então, é necessário você conseguir, né, dominar a leitura por meio dos significados das cartas, mas esse é só o primeiro passo. Porque mesmo que você domine todos os significados da carta da árvore, por exemplo, como é que você vai pegar a árvore? Ela tem mais de 100 significados. Vamos resumir esses significados para 20 significados. Mesmo que você consiga se situar com esses 20 significados dessa lâmina aqui, já sabendo quais são os 20 significados dessa carta, como é que você vai aplicar esses significados em conjunção com outra carta? Quando é que vai ser o significado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que você leu sobre a carta da árvore? Quando é que vai ser um desses significados que você vai aplicar a leitura ao lado dessa carta aqui? Você tem que saber primeiro dominar os significados da carta para depois você começar a partir para as conjunções. As conjunções são o segundo passo, o segundo desafio, né? Não é fácil. Não é fácil porque, para quem está começando, conseguir desenvolver isso aqui, mesmo com suporte, mesmo com material, né? Não é fácil para algumas pessoas. Olha, eu tenho alunas muito inteligentes, alunas que têm uma pegada boa, né? Na interpretação das leituras. Tem a Dayana, tem a Andrea, né? Elas têm uma pegada muito boa na interpretação das leituras, elas têm uma leitura avançada, um pouco mais avançada, né? Num nível intermediário. Num nível intermediário, né? Tem um pouco mais de experiência do que estudantes com leituras amadoras, né? E são pessoas, essas aí são pessoas que podem pegar um material, podem pegar um áudio, um vídeo, os módulos de estudos, podem pegar porque elas vão conseguir abrir a leitura e desenvolver aquilo ali, né? Agora, tem pessoas, tem outros tipos de estudantes que precisam do passo a passo, precisam de mais tempo, e isso tem que ser respeitado. Tá? Isso tem que ser respeitado, isso aí tem que ter um acompanhamento, a pessoa tem que ter muita paciência para explicar, muita paciência para fazer o acompanhamento ali, porque não é fácil. Para quem está começando realmente, eu entendo que não é fácil. E para você pegar os significados de 2, de 3 cartas, né, em uma associação, às vezes a pessoa se confunde. Olha, outra coisa é o sol, né? As pessoas interpretam o sol como algo maravilhoso, algo muito bom, muito positivo, abertura de caminhos. Poxa, cara, o sol é só isso. O sol é só isso. Cadê os significados do sol, né? São muitos os significados do Sol. O Sol é a carta de maior potencial materializador dentro do baralho, né? Ele não deixa assim margem a dúvidas, é uma carta de definição, uma explosão imediata de acontecimento. Por exemplo, você está perguntando qualquer coisa aí no teu jogo, né? Sai o Sol como carta de abertura, é a explosão imediata do acontecimento, algo que já vai acontecer já dando certo em relação àquilo ali, vai se desencadear no momento presente, porque o sol é uma carta do aqui e agora. Quer dizer, eu não tô aqui hoje para ficar dando aula sobre carta, né? Mas só para tocar nesse ponto de por que as pessoas, elas têm tanto material, pega tanta coisa e elas não conseguem trazer isso para a prática, colocar isso na prática, desenvolver isso de uma forma correta, coerente com o símbolo, com as conjunções, não tem aquela racionalidade, né, na interpretação, usam mais os insights, a intuição, e a intuição é falha, né? Usam coisas assim, aparatos, né? Aparatos na leitura, dizendo que o que está acontecendo com o outro é culpa de outra reencarnação, é culpa de um karma, mas que é isso, gente?
quando a pessoa não sabe ler, não sabe interpretar um jogo, o que, que ela vai falar? Ah, vai inventar alguma coisa, vai falar que aquilo ali é coisa de reencarnação passada, vai falar que é teu karma. Não sabe explicar, vai falar o quê? Né? E isso não é uma coisa, não é legal. Não é algo que você, assim, que você possa, não é um jogo em que você vai passar confiança para a pessoa na sua leitura, por meio da sua leitura, porque você não tem aquele domínio dos significados dentro da realidade simbólica. Você usa vertentes como intuição, como karma, como reencarnação, né? E isso não é válido. Isso não é válido em uma leitura, tá? Intuição não é 100%. Para você pode até usar a sua intuição, mas você tem que ser assim, tem que estar com uma intuição muito afiada, ser 100% naquilo que você está falando, ter total segurança e convicção naquilo ali, porque eu já vi muita gente errar com intuição no jogo, tá? Eu já vi muita gente errar. É o que eu tô falando, intuição não é 100%. E esse lance de falar que o que tá acontecendo na vida da pessoa é kármico, que o que tá acontecendo na vida da pessoa é coisa de outra reencarnação. Gente, pega isso e joga na lata do lixo. Pega isso e guarda pra você. Né? Isso aí é desculpa esfarrapada de quem não sabe interpretar, de quem não sabe te dar uma resposta, tá? E fica inventando coisa. Isso não existe, tá? Ou a pessoa interpreta o jogo dentro da realidade do símbolo, dentro do que ela tá vendo aqui, ou ela tá inventando coisa por fora, porque não sabe te dar resposta, não sabe o que ela tá vendo ali, tá? E isso acontece muito com quem não tem domínio da leitura. É importante a pessoa, ela conseguir, antes de mais nada, ela tem que ter o preparo, tá? É importante ela conseguir um bom material, tá? E depois ela ter o preparo sobre os significados das cartas. Depois, o segundo passo são as conjunções. Você não pode partir para as conjunções, tá? Com teu professor, partir direto para as conjunções da leitura, se ele não está te explicando nem os significados, né, das cartas. Você tem que começar pelo significado de uma por uma das 36 cartas, tá? Uma por uma. Depois é que você vai partir para os significados conjuntivos, esses significados com associações conjuntivas. E o terceiro passo é a prática, tá? O terceiro passo é a prática dos métodos de jogo. Então, você já dominando os significados e as conjunções, já pode partir para o método. Já pode pegar uma mesa real com leitura de casas, que é coisa fácil, né? Leitura da mesa real com um jogo das 36 casas é coisa para quem está começando. Já pode pegar uma mandala com uma carta em cada casa, ou duas, três cartas em cada casa, né? Aí você já pode começar com aquela leitura de situação, percurso e consequência, né? De um caso, de uma questão. Já começa. O meu método das 4 fases pode também, né? Um bom método para começar a desenvolver. Você marca ali a mulher ou o homem, né? E tira 4 cartas para ver pensamento, sentimento, intenção e ação, tá? Dele em relação a você em alguma situação ou dela, né? Depende da situação, se for trabalhista, se for profissional, né? Se for sobre fraternal, enfim. Aí, o quarto passo, após os métodos de jogo, são as técnicas aplicadas, tá? Então, vamos recapitular. O primeiro passo é o domínio dos significados. O segundo, as conjunções. O terceiro, os métodos. E o quarto, a técnica aplicada aos métodos de jogo, que cada oraculista tem a sua. Aí você vai fazer as somas, os cruzamentos, você vai ver como é que aquela carta funciona dentro daquela técnica, né? Por exemplo, eu tenho a minha técnica com a carta da montanha, olha aqui. A minha técnica com a carta da montanha é tudo que vem na direção da montanha toma uma proporção maior, né? Vamos supor um sol na direção da montanha, o sol já é uma potência, né? Agora imagina se ele vem na direção da montanha. Ele duplica, é como se tivesse 2 sols aqui.
toma uma força ainda maior, muito maior. Agora, se fosse um caixão aqui ao lado da montanha, nossa, ia tomar uma força negativa muito grande, porque tudo que toca a montanha sobe. Essa é a minha técnica. E tudo que vem depois da montanha, desce, cai do 13º andar. Então, nesse caso, o Sol perderia a potência e o caixão também, né? Também. Mas, enfim, cada um com a sua técnica aí, tá? Cada oraculista com a sua técnica, aplicando ao jogo a sua técnica. E eu também tenho a técnica com a estrela, né? Tudo que está ao lado da estrela se multiplica, né? Porque para mim a estrela é multiplicação. Tá no meu primeiro livro, aquele com a capa da lua, né? Tudo isso sobre a estrela, multiplicação. E o que está ao lado da estrela multiplica. Agora imagina um rato ao lado da estrela, né? Multiplicação negativa daquela colônia ali. A coisa toma uma proporção realmente devastadora, assustadora, né? Então, essas pessoas que têm o material e não conseguem levar isso para a prática, né? Tem essas grandes dificuldades aí porque elas não têm o domínio, né? Do jogo, da leitura, exatamente por não se situarem com significados. Agora, é importante orientar os oraculistas que estão começando a não fazerem uso, tá, dessas práticas amadoras de pegar a criança, falar a palavra-chave, outra coisa também, ficar falando que tudo é karma, que tudo é coisa de outra reencarnação, ficar usando intuição, né? Essas intuições que não são 100%, você pode até ter a sua intuição, mas é aquilo que eu tô te falando, você tem que ser muito, muito bom com a tua intuição, cara. Tem que ser muito bom mesmo, porque eu já vi muita gente errar com a intuição, tá? Então, o que acontece? Eu tenho outras explicações para dar também. Tem que falar aqui. Ah, tá. Quase que eu esqueço de falar. É o que tá na pauta aqui. Quando você vai abrir o jogo, né? Quando você vai abrir o jogo e você vê ali coisas sobre uma pessoa, você tá abrindo o jogo para um cliente, tá? Aí você vê coisas ali sobre uma pessoa. Por exemplo, fulano... Deixa eu falar o linguajar popular. Fulano é viado. Fulano é piranha. O teu marido tá te traindo, né? Isso aí são acusações que você está fazendo, tá? Acusações, e você tem que tomar muito cuidado. Eu estou orientando aqui os oraculistas que estão começando, tá? Você não pode abrir o teu jogo para fazer acusações contra ninguém, porque jogo não é prova de nada, tá? Então toma cuidado com o que você tá falando aí para outra pessoa, tá? Se você não pode provar aquilo que tá ali, você vai mudar aquilo ali, né? Você não vai falar, porque você vai ter que colocar aquilo ali de uma forma, você sabe para você pode saber para você que aquilo é aquilo, mas você não pode falar para a pessoa, não pode falar para o cliente, porque você vai estar consumando uma acusação, entendeu? Isso não é bom, tá? Não é aceitável, tá? Num jogo, porque eu não recomendo que vocês façam isso porque é crime, tá? Principalmente se o cliente estiver gravando a tua consulta e você falar, o fulano ali é viado, fulano ali é piranha, fulano ali, ó, tá te traindo, o teu marido tá te traindo, né? Você vai falar que, ó, existe a possibilidade de acontecer essa traição, tá? Tem que tomar cuidado com as acusações. Fulana ali, tá? Existe a possibilidade dela estar enamorada por alguns rapazes, né? Você não pode fazer as acusações. O fulano ali, né? Tem algumas pessoas aqui, alguns rapazes próximos a ele, né? Tem uma amizade forte. O que você não pode fazer, né, é consumar a acusação, porque o jogo não é prova de nada. E nessa de você ficar abrindo o jogo e ficar falando coisas assim fortes, né,
como essas, que não deixam de ser uma acusação, né? Mesmo que você esteja vendo no teu jogo, mesmo assim, tá? Porque o jogo, você não tem prova. E o jogo também não pode provar, não, o jogo não é prova de nada, não é prova material de nada. É só o que você está vendo ali, tá? Com a tua observação. Então você não pode chegar e falar isso. Então estou orientando também os oraculistas que estão começando a tomarem cuidado com isso aí, tá? Para vocês conseguirem colocar o jogo, né? Colocar o jogo de vocês aí de uma forma correta para que vocês não tenham, tá? Problemas futuramente. Desculpa pela expressão, mas enfim.